até difícil acreditar que certas pessoas tenham um lado bom, né? Ou pelo menos minimamente aceitável. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a minha experiência de leitura de Ainda Estamos Vivos, um lançamento da Emanuele Pirotti pela Verus Editora. E gente, que livro! Esse aqui é uma daquelas tramas que você fica preso do começo até o final e que vai narrar uma história que vai te deixar ali se degladiando consigo mesmo sobre os seus sentimentos e as suas sensações diante dessa leitura. Ou seja, um livro que com certeza vai te tirar da zona de conforto. Vou deixar o link aqui de Ainda Estamos Vivos no box de informações. Ele está disponível tanto em livro físico quanto em e-book, então dá uma olhadinha e corre para adquirir. A trama então vai girar em torno da história de Renée. Ela é uma garota que no começo do livro tem 7 anos de idade e é judia. Graças a isso, ela teve que passar por várias questões complicadas na vida, passou por famílias e famílias e famílias, não se lembra, não se recorda da sua família natal e nesse momento está vivendo ali com uma família de fazendeiros numa cidadezinha da Bélgica. Estamos em dezembro de 1944, a Segunda Guerra Mundial está quase chegando ao fim, mas as ofensivas alemãs ainda estão perturbando algumas cidades ao redor ali. E a jovem Renée tá nessa cidade com esses fazendeiros quando uma ofensiva alemã chega até aquela cidade. E aí o pai dela, né, ou o pai fictício naquele momento, leva ela de casa correndo, a entrega nas mãos de um padre que, por sua vez, a entrega nas mãos de 2 soldados estadunidenses que estão fazendo a patrulha ali ao redor. O que ele não sabe é que esses soldados estadunidenses, na verdade, são 2 soldados nazistas que estão ali disfarçados. E que ele acabou entregando a Renée pra morte no fim das contas. Só que no momento em que essa garota deveria ser executada, uma coisa completamente esquisita acontece. Um desses soldados nazistas é o Matias. E ao invés de executar a Renée, ele vê algo nos olhos dela que faz com que ele queira protegê-la de alguma maneira e ele sequer sabe como. E ele acaba executando o outro soldado nazista que estava com ele. E parte junto com a Renée pra uma fuga que ele nem sabe pra onde é, porque na verdade ele nem sabe o que ele fez e como é que ele está se sentindo diante disso. Pois é, gente, é uma trama assim desesperadora, porque a gente fica na curiosidade, na ansiedade pra descobrir qual que vai ser o fim desses dois, né? O que ele quer com a Renée, na verdade, qual que foi a motivação dele pra executar o colega, o amigo ali de pelotão e levar essa garota que até então deveria ser o objeto do ódio dele e por que ele fez isso. Então a gente vai nessa narrativa aí da Emanuele tentando desvendar essas questões, enquanto a gente vai conhecendo também um pouco do passado do Matias e também conhecendo um pouco mais da Renée, que é uma personagem muito interessante de se observar. Como eu já falei, ela é uma menina de 7 anos, na verdade ela acha que tem 7 anos porque seus documentos se perderam no meio de toda essa guerra, e ela é muito embutida de raiva, sabe? Ela sempre foi ensinada ali a odiar algumas coisas, a sentir raiva. Ela viveu no meio de muita raiva, então ela é muito direta, ela é muito sucinta, ela não mede palavras na hora de agir ou na hora de falar sobre o que ela acha e como ela se sente diante das situações ali. E ela também é muito observadora, então como ela teve que fugir muitas vezes em muitos momentos da vida dela, observar o que está acontecendo ao redor era primordial, né? Então ela observa cada detalhe. E esses detalhes que ela observa faz com que em muitos momentos ela acabe se ajudando, né? O Matias é um personagem interessante porque ele é visivelmente assim uma pessoa meio sociopata, sabe? Ele não se importa muito com os pensamentos e os sentimentos das outras pessoas. A gente vai descobrir como é que ele se enfiou nessa guerra e não é dizer também que ele super concorda com as ideologias, né, dos chefes de comando ali e com essa ideia de dizimar os judeus e enfim, dos campos de concentração. A gente não pode dizer que ele concorda, mas ele também não se importa o suficiente pra tentar, no mínimo, fazer qualquer coisa, se é que ele pudesse fazer qualquer coisa. E quando ele olha pra Renée pela primeira vez, naquele momento de quase execução dela, e depois, né, quando eles passam ali a meio que tentar sobreviver a tudo que tá acontecendo juntos, ela desperta nele um sentimento de cuidado, um sentimento de acalento, uma coisa que ele nem consegue definir direito. E enquanto ele vai cuidando dela, protegendo ela, ele também vai se sentindo um pouco enraivecido, porque ele não entende
entende o que é que ele tá sentindo, ele não entende o que ela desperta nele. E isso pra ele é muito esquisito, porque ele sempre foi uma pessoa muito prática, ele sempre foi uma pessoa muito pensando em si mesmo, muito objetiva. E René, de alguma maneira, faz com que ele perca um pouco disso de quem ele é. E aí a gente vai ver o que eles vão enfrentar ao longo desse caminho, tudo que eles vão precisar trilhar. É muito intensa a forma como a trama é contada, tudo que eles vivenciam ali. Não é por um grande período de tempo, a história até acontece por um período curto de tempo, mas nesse período curto eles estão enfrentando ofensivas muito grandes e eles precisam ali fugir de ambos os lados, né? Tanto dos nazistas quanto dos soldados estadunidenses que estão combatendo os nazistas ali. E eles vão acabar conhecendo algumas pessoas ao longo do caminho que não entendem muito bem essa ligação entre eles, que não entendem muito bem qual que é o papel e o que é que eles estão fazendo ali, mas que de alguma maneira acabam os ajudando nessa jornada. E pra gente, o leitor, é muito intenso, porque o Matias, ele é um personagem que a gente sabe que não é uma pessoa muito legal, que a gente sabe que tá tendo ali um momento de consciência positiva em estar ajudando, gostando, cuidando da René, né? Mas que a gente às vezes torce contra também. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que ele é a única salvação da René, sabe? Que se a René não o tiver, ela muito dificilmente vai conseguir passar por esse obstáculo, vai conseguir passar por essa situação que ela tá enfrentando nesse momento. Então, ao mesmo tempo em que a gente torce pra que ela fique bem, a gente sabe que ela ficar bem é ela estar com ele, e gera no leitor um sentimento muito dúbio. Eu gostei bastante dessa história aqui também, porque a gente vai conhecer essa fase aí de guerra já quase no final, sabe? Já quando os alemães estão quase que crentes e sabendo que eles não vão vencer essa guerra, mas eles estão tentando levar o máximo de pessoas possível pro buraco. Então é um pouco mais profundo, mas ao mesmo tempo gera um pouco mais daquela sensação de alívio, de tá acabando, sabe? De, agora as coisas vão voltar a ser como eram. Claro que nunca vai ser como era, mas enfim, as pessoas vão ter mais normalidade, vão ter mais paz, e isso é representado bastante aqui também ao longo da trama. Além de que a gente tem contato com soldados dos dois lados, então a gente também vê que esse período de guerra, ele tá muito intrinsecado nas pessoas, e ele vai além de um lado na batalha, sabe? Ele é muito de tudo está se destruindo, então a gente se destrói junto com tudo que tá se acabando aqui. E eu acho que isso é um dos pontos mais pesados da trama. Mas a René, de fato, ela é uma protagonista incrível, ela é uma personagem maravilhosa da gente conhecer, da gente cultivar, da gente entender. Ela é muito diferente das crianças pra idade dela, até nos contatos que ela tem aqui no livro com outras crianças da idade dela. E eu achei isso muito interessante, porque a gente vê como a guerra modifica as pessoas, sabe? De uma maneira tão profunda e tão cruel. Então, foi uma leitura, assim, que eu fiquei presa do começo até o final. A Emanuele tem uma narrativa muito boa, daquelas que gera curiosidade, a gente vai conhecendo e conhecendo e mergulhando e mergulhando e mergulhando. O final, eu gostaria que fosse de outro jeito. Eu entendo que a progressão dos personagens levou pra aquilo, mas eu particularmente queria que fosse o final antes do epílogo, basicamente. Mas no final da história, assim, eu fiquei bem impactada com o livro e com a forma como toda a trama foi desenrolada. E eu acho que se você aí do outro lado gosta de histórias com essa pitada de drama mais profunda, da gente conhecer os personagens de uma maneira mais intensa, e obviamente que tenham, né, esse tema aí de Segunda Guerra Mundial, eu acho que Ainda Estamos Vivos pode ser uma boa pedida pra você. Me conta aqui se você se interessou pela leitura, se você ficou curioso pra conhecer um pouco mais sobre a história da René e do Matias. Eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica aí no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu publico por aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero então no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!